Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o presidente da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, Joaquim Lopes, que vai falar sobre o metrô de superfície, o VLT, que está chegando a Santos e região. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é Joaquim Lopes, presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que vai fazer o VLT na região metropolitana, o sistema de transporte, o metrô de superfície, que promete melhorar muito o transporte coletivo na região. Olá, Joaquim, grande prazer recebê-lo. É uma alegria estar aqui no Jornal da Orla na TV. Joaquim, eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador como é que vai funcionar o VLT na Baixada Santista. É uma ligação inicial entre Esplanada dos Barreiros até Santos. Agora, nessa ligação inicial, ela tem 11 quilômetros, 9,5 já estão em obra, são 8 frentes de obras que estão aí, com mais de 400 trabalhadores já mobilizados, tocando isso, né? É um sistema bastante eficiente, inédito aqui no país, não é? É um veículo com piso baixo, bastante confortável, todo ele climatizado, não é? Bastante seguro, não é? E que deve diminuir, e com uma confiabilidade muito grande, com uma regularidade muito grande, ele deve transitar nesse trecho aí. Nós temos 21 estações. Deve estar transitando de 4 em 4 minutos, né? Agregando aí conforto, qualidade e redução no tempo desses deslocamentos diários dos cidadãos aqui da Baixada. Bem, qual é o valor desse investimento? Porque na região se fala em VLT há muito mais de 10 anos e sempre ficou como parecia uma novela que não teria fim. E agora, se não teve fim, pelo menos começou a novela. E já tem data para ter o final. Qual é o valor do investimento e quantas pessoas dia o VLT vai atender? Olha, ele vai atender cerca de 70 mil passageiros por dia. Quando todas as etapas quando ele estiver de Esplanada, considerando a demanda que sobe para a região do Valongo, não é? O Estado está investindo aí aproximadamente R$ 1 bilhão, não é? Em obras de engenharia, sistemas, no próprio veículo, os projetos. Isso vai dar aproximadamente 1 bilhão de investimento. Esse é um investimento do governo de São Paulo? Governo do Estado de São Paulo, com participação do governo federal aí no financiamento, não é? Via Caixa Econômica e Banco do Brasil, desse recurso. E como é que foi a viabilização desse projeto? Como é que foram as conversas, por exemplo, aqui em Santos com a Prefeitura de São Vicente e com a Prefeitura de Santos? Olha, os municípios são muito parceiros, o desejo por esse veículo, por esse projeto, ele tem muito tempo, como você lembrou aqui. As prefeituras, tanto a de São Vicente como a de Santos, são parceiros. Eu falo quase diariamente com o prefeito Paulo Barbosa aqui, mesmo com o prefeito Biri lá em São Vicente, tem nos dado todo o apoio necessário para esse projeto. É um dos principais projetos de mobilidade do governo do Estado de São Paulo. Está acontecendo aqui nesses 2 municípios e a gente tem contado aí com a participação, com o apoio, com o compromisso mesmo aqui das 2 administrações para cumprir o prazo. Queremos estar concluindo essa primeira fase e fazendo a viagem inaugural, uma viagem de teste, não é? Em junho agora de 2014. Essa primeira etapa, os primeiros veículos, o metrô, quantos passageiros ele transporta por viagem? Olha, a capacidade, esse é um veículo com 7 módulos, né? Ele tem uma espécie de uma cabine para condução do veículo nas 2 extremidades. É como se fosse um metrô mesmo. Como se fosse um metrô mesmo. A capacidade dele é de 400 passageiros, né? Para a gente ter uma ideia.
fazer uma comparação com o ônibus, aí tem em torno de 70, 80 pessoas, né? Se for um daqueles ônibus grandes, articulado, tem em torno de 140, 150 pessoas, né? Esse equivaleria a quase 7 ônibus. Quase 7 ônibus. 5 ônibus, né? 5 ônibus. E haverá uma integração do usuário que se utilizar do VLT, ele vai poder utilizar com a mesma passagem, ele desce num lugar, precisa pegar o ônibus, ele utiliza, não terá de pagar uma dupla passagem? Então, a nossa ideia aqui, em sistemas, é tratar e ter um cartão único. Não é? Essa é uma demanda colocada tanto pelo município de São Vicente, como aqui pelo prefeito Paulo Barbosa. A gente tem um cartão único para o sistema, seja ele ônibus, municipal ou metropolitano, para o VLT, um cartão, como é em São Paulo, com um cartão apenas o cidadão, ele usa o ônibus para sair do bairro, chegar até o centro da cidade, para fazer uso desse sistema, né? E talvez, quem sabe, depois até para a balsa, né? É um processo de discussão e tal. Nós estamos fazendo e tratando desse sistema. Um aspecto aqui importante também desse sistema é o investimento que a cidade passa a receber também na circulação e na organização do trânsito. Onde o veículo vai passar, são quase 140 cruzamentos. Nesses 140 cruzamentos, a gente vai estar fazendo toda a troca desses equipamentos semafóricos, né? E através de uma central de esses semáforos, esses cruzamentos, o VLT passa a organizar em tempo real, né? Então ele vai ter uma interação muito forte com a cidade, né? Ou seja, haverá mais fluidez no trânsito da região? Olha, a ideia é que o VLT organize esse trânsito por onde ele passe, né, em tempo real. Em quadras anteriores a esses cruzamentos, você deve ter, como é que funciona isso? Você tem laços detetores fazendo a contagem volumétrica da quantidade de carros e tal, de tal sorte que o VLT, quando ele se aproxima desse cruzamento, ele está abrindo um outro, né? Organiza o seu tempo de parada em razão desse trânsito todo e tal. Isso passará a ser controlado por uma central de controle operacional, né, onde terá assento, provavelmente, né, além dos funcionários do próprio sistema, também da CT de Santos, da área de trânsito de São Vicente e tal, monitorando todo esse trânsito em tempo real. Isso, Joaquim, há muitas dúvidas ainda, a gente sente dúvidas por parte da população com relação se o transporte, o metrô de superfície ainda seria a melhor solução para a região. Ele não corre o risco dele acabar atrapalhando o trânsito, porque as ruas em Santos são apertadas, as avenidas são estreitas, só vai poder passar o VLT, não vai poder passar outro veículo ao mesmo tempo. Não existe esse risco? Não, olha, a gente tem feito essa... Bom, aonde nós temos isso aqui, que são exemplos aqui. Se a gente olha aqui, o cidadão que está vendo aqui, deve ter visto filmes aí das cidades europeias onde você tem circulando esses veículos, né? São cidades também de colonização portuguesa, com ruínas estreitas e tal, e você tem lá o perfeito convívio entre esse modo de transporte, o carro, o ônibus, né? A ciclovia do lado. Então eu diria para você, essa tranquilidade a gente tem. Não há, porque essa solução é uma solução consagrada mundialmente, né? As cidades europeias todas, o que a gente está propondo para cá é o que tem de melhor em solução para a mobilidade. Bem, qual a empresa que está fazendo a obra e qual o prazo em que o sistema estará totalmente implantado na região metropolitana da Baixada Santista? Então, este primeiro trecho em obra, incluindo o pátio, ele precisa estar pronto e deverá estar pronto pelo nosso cronograma, que está em dia até junho de 2014. Né? É um consórcio que venceu a concorrência muito forte, liderado pela Queiroz Galvão, que é uma grande empreiteira, que está aí suando a camisa para entregar para cidades aqui, para o governo do estado, esse empreendimento. Quem está fazendo os veículos também foi uma concorrência internacional, com 4 grupos aí internacionais fortes, que
vivem e têm a tradição em fazer esses veículos. Quem venceu foi um consórcio chamado Vosloff, é uma empresa alemã, sediada em Valência, na Espanha, onde tem a sua fábrica, que está fazendo esses veículos. O primeiro, contratualmente, né, deverá chegar em junho. Nós estamos negociando para trazer para maio, né, de 2014, 60 dias, para que a gente possa ter 45 dias para comissionar, para preparar esse veículo para essa viagem inaugural. Já tem data marcada, não? Não tem data marcada. Por esse contrato, depois, com a chegada do primeiro, serão os 3 primeiros, são espanhóis, estão vindo dessa fábrica. Então, o primeiro chega em junho, que a gente está tentando antecipar para maio, mas permanece a data depois dos outros 2 para julho, né? E assim sucessivamente até maio de 2015. Né? Então eu diria para você o seguinte: em janeiro ou fevereiro, melhor, em fevereiro de 2015, a gente já tem a frota necessária para a operação comercial. É quando eu tenho a quantidade de veículos necessários para transportar essa demanda que estão aí hoje nos ônibus. Bem, Santos é uma das cidades, talvez, se não me falha a memória, a segunda cidade do país na relação número de habitantes por veículo. Ou seja, o santista tem o costume, talvez até por falta de um transporte mais eficiente, de usar seu carro para se locomover na cidade. O senhor pode afirmar com absoluta certeza que com a implantação do VLT, o santista poderá deixar o carro para ir trabalhar de VLT, não? Eu diria que sim. Eu posso afirmar que o que a gente vai ter aqui de solução, claro que o hábito e o conforto fornecido, proporcionado pelo carro, ainda é muito forte. Mas a gente vai ter... Vai ser uma excelente opção. Vai ser uma excelente... É um sistema de transporte de primeiro mundo, não é? Ok. Muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer recebê-lo e a gente vai torcer muito para que o VLT seja esse sucesso esperado, porque, afinal, há muitos anos que se fala no VLT como uma solução muito importante para a mobilidade urbana na Baixada Santista, o transporte público, e a gente viu recentemente aí as manifestações populares no Brasil por um sistema de transporte mais eficiente e a gente espera que esse transporte mais eficiente seja o VLT. Tá bom. Eu que agradeço, Edson, o espaço aí do Jornal da Orla, para estar falando e dando notícias desse que é o principal investimento do governo do estado aqui na região. Estaremos sempre abertos aqui para o senhor trazer novidades, boas novidades para a população da Baixada Santista. Muito bem, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos. Quando o governo do estado de São Paulo entrega uma casa da CDHU, não entrega só uma casa. Entrega moradias e bairros completos, com saneamento, água encanada e até aquecimento solar. Já são mais de 13 mil famílias longe das áreas de risco, vivendo em casas com 2 ou 3 dormitórios e acabamento de primeira. A CDHU constrói mais do que casas, constrói respeito. Governo do Estado de São Paulo.